Página 93. A tabela a seguir apresenta alguns valores reais de x e os respectivos valores de f de x e g de x das funções afins f e g. Então observe a tabela. Então nós temos o valor de x, quanto que é f de menos 2? F de menos 2 é menos 1. Quanto que é a g de menos 2? É 4. Quando x é menos 1, quanto que é f de menos 1? É 1. Quanto que é a g de menos 1? É 3. Quanto que é f de 0? É 3. Quanto que é a g de 0? É 2. Quanto que é esse? X é 1. Quanto que é o f de 1? É 5. Quanto que é a g de 1? É 1. X é 2. Quanto que é f de 2? 7. Quanto que é a g de 2? É 0. Então, letra A. Considerando os valores apresentados na tabela, determine a lei de formação da função f e da função g. Então, a lei de formação. Né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, observando esses valores, né, eu verifiquei o seguinte, que a minha função f está acrescentando 2 em 2. Então, ele é quase uma PA, né? Se a gente for observar uma PA. Então, ele está mudando de 2 em 2. Então, eu peguei um valor qualquer. Se eu fizesse então 2 vezes 0, dá 0. Então, para chegar em 3, eu tenho que somar 3. E aí eu verifiquei isso nos outros, vai acontecer a mesma coisa. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 3, dá 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 3, dá menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Com mais 3, 5. 2 vezes 2, 4. Com mais 3, é 7. Então, f de x, eu consegui achar a lei de formação. A g, vamos dar uma olhada na g? Olha o que acontece. Como é que ele está andando? 4, 3, 2, 1, 0. Ele está decrescendo uma unidade. Então, menos 1. Menos 1 vezes o x. Porque observe o seguinte, o meu x está variando unidade a unidade. Ó, né? Menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, há uma taxa de variação aí, né? O item 6 nos trouxe isso. Né? O item 6 nos trouxe essa relação. Então, nós temos o seguinte. Então, menos 1 vezes x. Isso eu sei que vai acontecer. Então, menos 1 vezes 0 dá 0. Para dar 2 aqui, então eu tenho que somar 2. Então, vou ver se os outros vai funcionar. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Com mais 2 dá 4. Fechou. Menos 1 vezes menos 1 dá 2. Com mais 2... Desculpa. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 mais 2 dá 3. Fechou. Menos 1 vezes 0 dá 0. Com mais 2 dá 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Com mais 2 dá 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Com mais 2 dá 0. Então, fechou. Então, achei as leis das funções f de x e g de x. Analisando simplesmente o acréscimo ou o decréscimo. Acréscimo é positivo, decréscimo é negativo. Letra B. Em um plano cartesiano, faça em seu caderno a representação gráfica dos pontos dos dados na tabela relativos à função f. E em seguida, elabore uma hipótese sobre como deve ser o gráfico de f. Trace uma linha que passe pelos pontos obtidos e acompanhe e contemple sua hipótese. Então, eu coloquei os pontos aqui. Né? Quando, para a função f, tá? Para a função f, quando o x é menos 2, o y é menos 1. Quando o x é menos 1, deu 1, como f de menos 1. F de 0 deu 3. F de 1 deu 5. F de 1 deu 5. E f de 2 deu 7. Daí deu lá em cima e eu não coloquei. Tá? Eu percebi que esses pontos estão alinhados. Então, isso deu uma reta. É uma função afim, né? Uma função de reta. Para a função g, então essa aqui é a função f e essa aqui é a função g. Letra C. Em outro plano cartesiano, faça o que se pede no item B para os dados relativos à função g. Então, agora é relativo à função g. Então, nós temos g de menos 2 deu 4, g de menos 1 deu 3, g de 0 deu 2, g de 1 deu 1 e g de 2 deu 0. Então, coloquei os pontos e aí verifiquei que esses pontos estão alinhados. Então, isso dá uma reta. Letra D. Considerando os gráficos construídos nos itens B e C, que figura geométrica espera-se que
seja empregada para representar graficamente uma função afim. Já foi falado em aula, e isso é uma reta então. Letra D, uma reta. Ok?